Hebreus 10, 38 e 39. Diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Não se agradará. No versículo número 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O que está dizendo aqui? O meu justo viverá da fé. Então eu quero perguntar a você nessa manhã: você está vivendo pela fé? A sua vida tem sido demandada pela fé? Olha só, a Bíblia, ela traz o entendimento de que somos salvos pela fé. Não é isso que você aprende? Conforme o apóstolo Paulo nos ensina em tantos outros textos, mas eu acho que esse é o texto clássico. Efésios 2:8, quando ele vai escrevendo a sua epístola, a igreja que estava em Éfeso, ele diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé. E versículo 9: isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a palavra nos ensina que é pela fé que somos salvos. A fé agindo, ela nos leva a abraçar com convicção a obra da graça de Jesus Cristo. Toda aquela grande obra que foi feita na cruz em prol de nossas vidas, onde o nosso pecado foi pago no seu sacrifício vicário, onde as maldições ali foram cravadas naquela cruz, onde a esperança surgiu para aqueles que viviam nas sombras das trevas. Então o Senhor descortina a sua pessoa através da obra da graça, para que nós gentios tivéssemos acesso a Ele, pelo novo e vivo caminho chamado Jesus. Através de Jesus, você pode não só se achegar, mas permanecer na presença de Deus. Mas a Bíblia também agora nos confronta, e essa citação que é de um texto, de Abacuque 2:4, onde aqui o autor da epístola aos Hebreus vai dizer que nós temos um chamado da parte de Deus. Isso não se restringe apenas à velha aliança, mas é um chamado a todos nós, cristãos, igreja, de vivermos pela fé neste Deus bendito, vivermos pela fé na sua palavra. Ora, eu creio que todos nós cristãos, com certeza, temos um nível de fé. Esse nível de fé nos levou à salvação, é a fé salvífica, a fé que opera para a salvação. Mas eu também lamento em ver e em pensar que muitos entre nós não têm conseguido viver pela fé, mas têm tido as suas decisões e as suas ações determinada por circunstâncias, ou pelo um conhecimento secular, pela influência de pessoas neste mundo. E isso faz toda a diferença, porque não existe promessas para aqueles que estão confiando na fala de outros, nas instruções de outros, ou nas circunstâncias que o cercam. A promessa é para o que crer, porque tudo é possível ao que crer, ao que vive pela fé. O nosso desafio neste tempo, acerca deste tema, é ter uma conduta de vida em que diariamente tudo o que venhamos a fazer, façamos pela fé, que a nossa vida seja determinada pela fé. Então nós precisamos mudar, nós precisamos cambiar o nosso modo de viver a nossa relação com Deus, com sua palavra. Essa palavra, ela não foi escrita apenas para nos dar o entendimento de que existe um Deus, mas para que tenhamos uma vida que concerne a vontade de Deus. Lá em Hebreus 11:6, a Bíblia deixa claro que a única forma de agradarmos a Deus é através da fé, porque sem fé, está escrito, é impossível agradar a Deus. Não há nenhuma possibilidade de você agradar a Deus
vivendo sem crer naquilo que é a vontade dele para a sua vida. Olha como isso é forte. E traz assim, né, com certeza, sobre nós um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Olha, nós aprendemos no texto de Hebreus 11:1 que a fé, ela é. Não está escrito lá? Se você olhar aí, logo no capítulo 11, verso 1, a fé é. A fé está ligada ao verbo, conectada ao verbo, que está determinando uma proposta de ação. Então, querido, olha para mim. A sua fé não pode ser estagnada. A sua fé precisa ser ativa. A sua fé, ela precisa estar em uma dinâmica. A sua fé precisa ser ousada. Você precisa desenvolver a sua fé e atuar por ela. Porque a fé, ela presume a ação. E precisa ser vivenciada diariamente por cada um de nós. Pergunta ao teu irmão: você tem vivido pela fé? Olha aí, mexe com ele um pouquinho aí, porque ele acordou cedo hoje para não dar sono, não é verdade? Então olha só, você tem vivido pela fé? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder a nós mesmos. Como tem sido a conduta de nossa vida? Então a pergunta também que deve ser feita é: como viver pela fé? Se Deus nos chama para viver pela fé, como que nós devemos viver pela fé? Então eu quero deixar algumas coisas rápidas para você aqui, para você compreender que você pode determinar a sua vida através da fé, diariamente, suas decisões, né? Tudo aquilo que você planeja, seus planejamentos, seja todas estas coisas colocadas na perspectiva da fé, para estar sobre a égide da palavra de Deus e da vontade de Deus, porque assim nós veremos milagres em nossas vidas. Como viver pela fé? Primeira coisa que nós precisamos é compreender as bases da fé, ou a base da fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É claro que nós estamos nos remetendo a um tempo em que a transmissão da palavra era feita basicamente de forma oral, tá? Então se lia, como por exemplo nas sinagogas, os textos se anunciavam, mas muitos entre eles não tinham o conhecimento, a leitura. Então a fé, na verdade, vem pelo conhecimento da palavra de Cristo, ouvindo, lendo, mas vem por este conhecimento. A fé, ela confere realidade, porque a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, conforme Hebreus 11:1. Então ela confere realidade, comprova coisas que ainda não foram vistas, vislumbradas, tratando-as como se fossem vistas, como se fossem coisas não só esperadas, mas já alcançadas. Olha que loucura! Esse negócio de fé é coisa de crente, é coisa de gente doida, irmão. Você pensa nas coisas, você se apropria das promessas de Deus e já as vê como quem já recebeu. É isso que Deus espera de nós, é que vivamos esse nível de fé. Porém, nós precisamos compreender que é a crença na palavra de Deus que fundamenta a nossa convicção. Que a gente não pode sair aí crendo em qualquer coisa, não pode sair por aí crendo naquilo que as pessoas falam, naquilo que as pessoas te dizem. E tem muita gente que determina a sua vida através disso. Então você vai muitas vezes na igreja, a pessoa vem logo dizer para você: eis assim diz o Senhor, e isso e aquilo outro, amém. Se está de acordo com a palavra de Deus, se há uma testificação, tudo bem,
Mas tem gente que se orienta por profecia, tem gente que se orienta pela palavra desses pseudos profetas, ou mesmo que sejam profetas, mas Deus fala com você através da sua palavra, e nada fora da palavra diz respeito a uma base sólida para que nós creamos. Então, se alguém chega para você e diz: Deus está dizendo que este ano você vai pular do topo de uma montanha e você vai voar com asas, sabe, você vai ser um ser alado, e você diz: esse profeta é demais, eu vou lá e vou fazer isso. Você vai se arrebentar, porque a palavra de Deus não te dá respaldo para essas coisas. Infelizmente muita gente vive assim, porque não tem um conhecimento, não sabem no que creem. Esse é um grande problema no meio, às vezes, cristão. A pessoa teve até um nível de fé para a salvação, mas não cresce, porque não tem conhecimento da palavra. Então um dia perguntaram a um homem: no que você crê? E ele disse: Senhor, eu creio no que minha igreja crê. Bom, e no que sua igreja crê? Minha igreja crê no que eu creio. E no que você e sua igreja creem? Cremos na mesma coisa. Ele não sabe no que crê. Ele não conhece o que crê. E infelizmente esse não é um problema isolado. Ninguém poderá ser abençoado. Eu tenho uma cisma com certas coisas, porque eu vejo muitas vezes pessoas dizendo: porque eu sou uma pessoa de fé. Eu digo: por onde entra a fé? A fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus, mas a pessoa não conhece nada da palavra de Deus e se julga uma pessoa de fé. Então esse não é o tipo de fé bíblica. É um tipo de sentimento que você tem, que te diz que você tem capacidade de alcançar coisas, de viver a realidade, sabe, de algumas conquistas, mas que não existe, na verdade, um respaldo da palavra do Senhor. Olha como é diferente quando você crê na Bíblia e não nessas coisas. E às vezes a gente cria até estereótipos de pessoas que são aquelas verdadeiras pessoas de fé, que se orar por mim, tudo vai acontecer. Aí você pensa naquela mulher, aquela pessoa lá de oração, que tem um coquezinho na cabeça, e você, coisa de homem. Sabe que é coisa de homem, né? Coisa de homem é coisa de homem, meu amigo. Tem nada a ver com coisa de Deus. Se aquela pessoa se orar, querido, a fé não vem pela roupa que a gente veste. A roupa que a gente veste é determinada pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, que devemos viver tudo com decência e ordem. Mas não é a roupa que a gente veste que determina o nosso nível de fé. Não é o tamanho da Bíblia que nós temos. Não é isso. Mas é o conhecimento da palavra de Deus. O quanto você conhece, o quanto você vive dessa palavra. Conhecimento aplica-se aqui, a não ser só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Então ninguém vive pela fé se não conhece a base da fé, se não conhece a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz respeito a meu casamento, a minha família, aos meus negócios, a como eu devo me comportar? E como eu quero alcançar algo de Deus se eu não conheço o que Deus tem determinado acerca destas coisas para a minha vida? E assim a gente vê pessoas que se autotitulam, não é? Homens, mulheres de fé, e muitas pessoas também que são colocadas neste patamar por nós. Mas quando a gente vai olhar, onde é que está a base legal para isso? Ela simplesmente não existe. Isso é uma contradição, muitas vezes, muito grande nossa. Mas eu quero caminhar, porque eu não quero ficar preso nesse conceito, tá? Nessas coisas. Então, mantendo a fé na obra de Cristo, você vive pela fé. Por quê? A Bíblia diz que certamente, 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Olha só, queridos,
quando você mantém a sua convicção na obra da cruz do Calvário, porque tem muitas pessoas que estão perdendo a sua convicção, muitas pessoas que estão deixando de crer simplesmente na cruz de Cristo, para atribuir outras coisas à nossa salvação ou à nossa conduta cristã. Vamos olhar para a palavra, vamos olhar para a obra do nosso Criador. Enquanto os nossos olhos estiverem fixos em Cristo Jesus, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto nós estivermos firmes, e nós como igreja, na mensagem da cruz de Cristo, o mundo terá esperança. Mas se começarmos a depositar a nossa fé em elementos que não são apresentados na palavra de Deus como base para a nossa salvação, nós vamos com certeza estar entrando em uma vereda, em um caminho alternativo que não trará o efeito esperado pela palavra de Deus. Nunca perca a visão de que a obra da cruz foi necessária por causa do seu pecado. Nunca menospreze o seu pecado, porque Jesus morreu por causa dele. É algo tão terrível que não haveria nada que pudesse pagar este preço. Nada que nós fizéssemos, nenhum ato de generosidade, nenhum valor financeiro, nada. Não somos salvos porque pagamos, não somos salvos porque fizemos alguma coisa, mas somos salvos porque cremos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então, nós podemos viver a fé aplicando diariamente em nossas vidas, em todas as áreas de nossa vida. Como viver a fé? Primeiro, você conhecendo a base da fé. Segundo, se mantendo firme naquilo que foi o elemento que gerou em nosso coração, não é? Essa convicção de salvação, que é a obra de Cristo. Nunca podemos perder isso de vida. E vamos manter essa fé, e nossa declaração de fé tem que estar neste mundo, e não apenas dentro da igreja. Você não tem que dizer só que você é crente dentro de 4 paredes reunidos com a congregação. Você tem que trazer essa declaração nos seus lábios lá fora, declarando que Jesus Cristo é o Senhor e que a obra da cruz é poder de Deus para aqueles que se salvam. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Então, que você seja como Paulo, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho. E o terceiro ponto é aplicando a fé diariamente em todas as áreas de nossas vidas. O nosso desafio é esse, é viver pela fé, é aplicar esta fé na nossa vida, em tudo que venhamos a fazer, em tudo que somos desafiados a fazer. Não é só quando você vem à igreja, o pastor vai orar por você, você diz: agora eu vou crer, agora eu vou receber. Eita, Deus está falando comigo. Isso é muito bom, mas eu quero lembrar a você que amanhã nós não vamos nos reunir aqui, e que você tem um trabalho secular para enfrentar, uma casa para colocar em ordem, coisas para serem arrumadas. E o exercício da fé não pode depender de um momento de reunião da congregação. A fé tem que ser vivida lá no teu trabalho, lá na tua casa. A fé tem que ser vivida enquanto você faz o seu traslado no trânsito, quer de carro, quer de transporte público, não importa, a pé. A fé tem que ser vivida quando você vai estar lá num ambiente de estudo, num ambiente escolar. A aula começa aí amanhã para a criançada. Nós precisamos estimulá-los a viver a fé neste ambiente de escola. A fé tem que ser vivida quando você desce lá para a academia para fazer um exercício, que você vai dar uma carreira por aí. A fé tem que ser vivida em todos os momentos de nossa vida. E para inspiração, o autor dos Hebreus traz lá, né, no capítulo número 11, a galeria da fé, estes ícones do passado, da velha aliança, que falam tanto ao nosso coração. Olha que coisa extraordinária. Ele começa a dizer aqui, nós vamos citar aqui rapidamente alguns, daqui a pouco a gente vai passar para a nossa ceia, né? Mas, olha só, ele vai dizer que Abel pela fé
ofereceu sua melhor oferta para Deus. A Bíblia diz que pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, algo que agradou o coração de Deus, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Está falando até hoje. Está falando até hoje conosco. O seu testemunho, a sua fé, para nos impactar. Aplique sua fé neste ano para servir a Deus com qualidade, para dar a Deus o seu melhor, não as sobras do seu tempo. Não quando você está cansado, mas você dar a Deus a primazia, a sua força primeira. Tudo que você venha fazer para Deus, faça com excelência. Ele deu a sua melhor oferta. Ele não desprezou a oferta que ia dar ao Senhor, como se fosse uma coisa irrelevante. Mas ele entendeu o propósito do sacrifício. Ele entendeu o propósito de levar a sua oferta à casa de Deus. Eu vejo que pessoas muitas vezes não entendem isso. E a dificuldade de muitos, às vezes, queridos, eu fico vendo, quando a gente tem dificuldade de dar uma oferta financeira, como que nós vamos ter facilidade da oferta da nossa própria vida a Deus? Quando é difícil para nós dar um dízimo, quando é difícil para nós dar uma oferta financeira, isso compromete tudo na nossa vida. Se não conseguimos vencer as coisas materiais, olha só, vamos vencer as emocionais? Vamos vencer as espirituais? Não vamos. Muitas vezes também, quando fazemos, não compreendemos, não discernimos o que estamos fazendo, e tanto faz como tanto fez. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: o que você faz para Deus, da forma como você faz, imbuído de fé no seu coração ou não, faz toda a diferença diante dos olhos de Deus. Caim levou uma oferta, ele não deixou de levar a sua oferta, mas aquilo que ele apresentou a Deus não agradou o coração de Deus. Aplica a tua fé este ano e serve a Deus com muita qualidade, com todo o teu coração. Enoque pela fé investiu, eu estou lendo aqui os textos de Hebreus capítulo 11, tá? Enoque pela fé investiu em relacionamento com Deus e o agradou. Você pode pela fé acreditar que buscar a Deus não é em vão, que reclamar a presença dEle não é em vão, porque Ele se comprometeu na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz: eu serei achado de vocês, serei achado por aqueles que me buscam, mas pela fé. Não é uma busca, sabe, uma busca tola, é uma busca determinada pela fé. Você veio aqui nesta manhã crendo que Deus se revelaria nesse lugar, crendo que a presença de Deus é real neste lugar. Você veio aqui nesta manhã acreditando que você pode alcançar bênçãos e vitórias da parte de Deus, ou você veio aqui bater o ponto? Eu creio que aqueles que são abençoados são os que entram crendo de que existe um Deus poderoso que olha por você e que age na sua vida e que faz milagres no meio de nós. Então não venhamos para a casa do Senhor como que se fosse um clube social ou um ajuntamento de pessoas bem intencionadas que comungam de uma perspectiva religiosa como a nossa. Tem que ter algo a mais, irmãos. Tem que ter uma crença firme, uma convicção firme de que o Deus Todo-Poderoso, que faz milagres, está neste lugar. Ele habita no meio do seu povo. E Enoque creu nisso, investiu em relacionamento com Deus, foi agradável a Deus, e um dia ele foi arrebatado, ele foi trasladado, ele desapareceu aqui e apareceu lá no céu. Talvez, quem sabe, passemos nós nessa geração por essa gloriosa experiência, mas de uma forma ou de outra, eu sei que um dia eu estarei ao lado do meu Redentor. Enquanto eu espero, vivo pela fé no Filho de Deus,
porque me amou, como disse o apóstolo Paulo, e a si mesmo se entregou por mim. É isso que eu quero viver. A fé de Noé, viva isso. Pela fé ele trabalhou na construção de uma arca para a salvação da sua família. 100 anos de dedicação a um trabalho árduo. E esse não era um trabalho que tinha uma remuneração secular. Entenda que ele não deixou de trabalhar naquilo que eram os seus afazeres para trazer o alimento, o sustento para a sua casa. Mas ele se dedicou à obra que Deus confiou a ele. Por quê? Porque ele creu que esta arca seria o instrumento de salvação para a sua família. E assim o foi. Um dia choveu na terra de uma forma tão intensa que toda a terra foi coberta pelas águas daquele grande dilúvio. Todos pereceram, com exceção, falando sobre os seres humanos, com exceção de Noé e a sua família. E claro, haviam ali os animais para preservação, foram colocados na arca. E Noé foi preservado. Então eu creio que pela fé neste ano, nós também podemos viver a realidade de levar nossa família para dentro da arca da graça de Cristo, aonde existe salvação, aonde os dilúvios deste mundo tenebroso não nos alcançam. Você pode crer pela salvação da sua família, você pode acreditar nesta realidade, mas tem um detalhe: é pela fé também que nós devemos trabalhar por esta realidade. Não é só crer. Ele trabalhou por essa realidade, trabalhou por fé. Eu acredito que se eu fizer o que Deus mandou que eu fizesse, a minha família será preservada. Então vamos ao labor. Agora imagine ele dissesse: eu sei que Deus existe, vou entregar minha família a Ele, mas esse negócio de construir arca não é comigo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para construir arca. No dia em que chovesse, a sua família pereceria. Pela fé, você pode edificar esta arca da graça. Trabalhe por isso, se doe a isso neste ano. Viver pela fé é acreditar naquilo que Deus demanda de nós, sabendo que o que Deus nos pede sempre será o melhor para a nossa vida. E nós temos um conflito. Quando Deus diz para a gente: faz isso, e nós estamos dizendo: será que não é melhor fazer aquilo? Eu preciso fazer aquilo, eu preciso me doar aquilo, eu preciso dedicar o meu tempo àquilo. E é um conflito que precisa ser vencido por Deus, pela obra do Espírito Santo, porque a nossa carne, as nossas intenções estão militando muitas vezes contra a vontade de Deus. Eu estava em Serra Grande, fiquei surpreso, uma surpresa tão boa, quando eu tive no domingo à noite na igreja, e eu vi ali na igreja um jovem que nós já conhecemos, assim, vista lá da serra, desde adolescente. Tinha lá, acho que o pai dele era dono da Lan House, e quando a gente ia na Lan House, ele estava lá, ele trabalhava lá na Lan House, era um garoto, devia ter lá seus 14, 15 anos de idade. Então depois, em outros anos, eu vi na igreja, se converteu. Falei: homem da Lan House se converteu, daqui na igreja. Aí passado 1 ano, 2 anos, ele ali na igreja, aí se tornou líder de jovens. Líder de jovens, está ali. Aí está ali depois, com célula. E depois, eu cheguei esse ano, ele agora virou homem, casou, né? E eu cheguei esse ano, ele estava lá. Eu não vi o antigo pastor que tinha lá. E perguntei aos irmãos, falei: não, o pastor é fulano. Eu falei: rapaz, que bênção. E ele contou o seu testemunho, ele dizendo, né, que ele fez seus planos. Ele estudou, ele e a esposa se formaram, fizeram pós-graduação, e que ele já estava fazendo um mestrado, que o sonho dele era ensinar na faculdade, né? Ser um professor universitário, professor de faculdade. E ele já tinha pensado quanto ele ia ganhar, mas que Deus disse para ele: o meu propósito é que você venha
para pastorear essa igreja. Permaneça aqui para pastorear essa igreja. E ele deixou todos os seus projetos pessoais, todos os seus sonhos, para se dedicar ao propósito de Deus para a sua vida. Está lá, tomando conta da igreja, né? Fazendo o seu aperfeiçoamento teológico e tal, mas pastoreando a igreja. Olha que coisa, olha que escalada. E muitas pessoas vivem um conflito tremendo, porque não priorizam a vontade de Deus, não priorizam aquilo que é o querer do Senhor. Irmãos, quantos exemplos extraordinários. Esse ano nós podemos viver aquilo que viveu Abraão, que ao ser chamado por Deus, saiu sem fazer conta. Deus, como vou me sustentar? Como será? O que será? Abraão creu que aquele que falou com ele do céu era poderoso para prover todas as suas necessidades. Você começou esse ano? Será que você tem essa fé no seu coração? As coisas parecem não estar economicamente bem, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus ainda é provedor do seu povo. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Porque nós cremos e vivemos debaixo de uma palavra de bênção deste Deus maravilhoso, de uma palavra de vitória que é liberada sobre nós. Nós não vivemos apenas por esta economia secular. É claro que isso nos tange, que isso nos toca, mas não é isso que determina a nossa sorte. Quando Paulo agradece a igreja em Filipos pelas ofertas que foram enviadas a ele, ele vai dizer no capítulo de número 4 da carta aos Filipenses: o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, e não segundo a economia deste mundo natural, nos abençoe. Segundo a riqueza de Deus, você seja abençoado neste ano, você prospere neste ano, viva a sua fé diariamente, se agarrando às coisas espirituais, as coisas demandadas por Deus. Faça como Isaac e Jacó, que pela fé eles abençoaram seus filhos concernente ao futuro, na certeza de que Deus proveria o futuro deles, de que Deus estaria no futuro deles. Não olhe com desespero para o seu futuro. Às vezes o diabo quer lançar na sua mente setas de que o teu futuro pode estar comprometido por enfermidades, por dificuldades financeiras, ou por qualquer outra circunstância que seja. Mas Deus não nos abandona quando a velhice chega. Deus não abandona os nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Deus não vai deixar você com o tempo, porque os teus cabelos estão brancos e a tua idade avançada. Deus cuidará de ti. Diga isso para quem está do seu lado: Deus cuidará de ti. Maravilha, não é, irmão? É ter essa certeza. E Moisés, o autor aos Hebreus, ele vai falar um pouco sobre Moisés e lembrar de que Moisés, ele renunciou aos prazeres transitórios do Egito. Esse camarada era príncipe no Egito, filho da filha de Faraó, adotivo, mas era. Então, ele era príncipe no Egito. Não era uma posição pequena, sendo o Egito a maior nação da época, né? Tanto do ponto de vista bélico como econômico. Era uma nação que estava no topo das nações. E este Moisés, ele era filho da filha de Faraó, um príncipe. Mas então a palavra de Deus diz que ele fez uma escolha. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, ser maltratado com o povo de Deus. Ele preferiu estar no meio da congregação do Senhor do que nos palácios do Egito, do que nas farras do Egito. Ele fez a sua opção. Eu prefiro estar no meio da congregação. E eu quero dizer uma coisa para você: foi no meio da congregação que
depois, de ser chamado por Deus, ele viveu milagres extraordinários. Não foi nos palácios do Egito, mas foi no meio da congregação do povo de Deus. Cuidado com aqueles que infamam a bênção da congregação do povo de Deus, a bênção de estar congregado com o povo de Deus. Cuidado quando a indisposição de permanecer, de pertencer à igreja, bater a porta do teu coração, querendo te seduzir a uma vida que não é condizente àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Cuidado com isso. Isso vai gerar frieza, distanciamento em você. Faça como Moisés. Eu prefiro estar aqui nesta manhã do que em qualquer outro lugar, porque eu sei que este é um ambiente de milagres, do agir, do operar de Deus. Muitas vezes, pessoas que estão abatidas na vida, elas encontram força na congregação do povo de Deus, no meio da igreja. Pessoas que estão cansadas de sofrer lá fora, são acolhidas e renovadas e vivificadas aqui na congregação, na casa de Deus, com o povo de Deus. Não são nas tendas da impiedade, nos carnavais da vida. Eles estão aí. Muitos serão destruídos nesse carnaval, muitas famílias destruídas, muitas saúdes destruídas, muito da autoestima de muitas pessoas ficará no chão dessas praças, quando eles se derem conta de que se permitiram ser violados e participarem de todos esses tipos de coisas abjetas. E sabe que muitos vêm ser consolados depois, no meio da congregação. Muitos que perderam a esperança na cura, porque a medicina tem seus limites, apesar de tão maravilhosa. Mas Deus não tem limites para o seu agir. Não tem limites para o seu agir. E eles vêm para ouvirem a palavra de Deus e receberem a bênção do Senhor. Olha só. E Moisés diz: eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas eu abro mão de tudo isso para fazer parte e ser chamado povo de Deus. Povo de Deus. Não há nada melhor do que isso, né, irmão? Olha, eu vou acabar, porque tem muita coisa aqui, senão a gente não vai para frente. Eu só vou finalizar dizendo o seguinte: viver pela fé, para viver pela fé é necessário também manter o foco no objetivo final da fé. Você sabe qual é o objetivo final da fé? A pátria celestial, a nossa eternidade ao lado de Cristo. Hebreus 11, de 13 a 16 diz: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isso é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade, uma morada. Viver pela fé é viver a fé nesta esperança bendita da nossa redenção. É dia a dia nos ver neste céu que está preparado para nós, nestas moradas que estão preparadas para nós, nos ver na presença do Senhor, não apenas pela fé, mas vê-lo como Ele é, como de fato é, olhar os seus olhos, olhar o seu rosto, olhar a sua glória, estar ali, vendo como Ele recebe a adoração de miríades e miríades de anjos, e fazer parte desse coral de adoradores. Viver pela fé é acreditar que o Rei está voltando. Está voltando.
E a iminência da sua volta nos mantém alertas. O que é tão importante, não é verdade? O que é tão importante. Eu sei que Ele virá para mim e para você. Se nós não formos arrebatados nessa geração, isso não impedirá que nos encontremos com Ele. Como Ele disse àquele homem que foi crucificado à sua direita: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós passaremos por isso, irmão. Estaremos com Ele na eternidade. Eu quero desafiar você a viver pela fé, a não olhar para a segunda-feira e tentar conquistá-la ou vencer os percalços que ela nos apresentará. Pela força do teu braço, pelo teu conhecimento intelectual, pelas tuas percepções e experiências de vida, mas conquistá-la pela fé. Cada dia pela fé, dia a dia pela fé, nós vamos construir, pavimentar uma estrada de vitória para 2025, vivendo na presença de Deus e alcançando todas as suas promessas. Você pode crer nisso? Amém? Amém? Eu quero que você fique em pé um minuto. Já já vamos fazer o nosso ofertório, nossa ceia para a gente encerrar. Mas deixa eu orar por você. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, não há. Como disse Jesus, aquele pai aflito, que viu seu filho sendo convulsionado e lançado no fogo e na água, por demônios que o possuíam. Jesus disse: não é se eu posso. Porque ele disse a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa por nós, faça. E Jesus diz: não é se eu posso, mas é se você crer. Ele disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha pequena fé ou a minha incredulidade. Eu quero orar por você nesta manhã. Não é se Deus pode, é se você crê. Mas eu acredito que você está aqui porque acredita neste Deus bendito. Estende as suas mãos para Ele nesta manhã. Feche por um instante os teus olhos. Sente o poder de Deus penetrar a tua vida. Sente Ele ordenar o teu amanhã, abençoar o seu caminhar, a sua jornada. Se você precisa, quem sabe, de uma bênção na sua vida financeira, crê em Deus para provisionar a sua casa. Se você precisa de cura, creia que Jesus Cristo, aleluia, levou sobre si as suas dores e enfermidades. No poder do seu nome, você pode ficar curado nesta manhã. Se você precisa de um milagre de restauração de sua casa, creia em Deus para isso, para este milagre nos relacionamentos de pais para com filhos, de irmãos, de esposos. Creia em Deus nesta manhã. Creia em Deus para a salvação daqueles a quem você ama, tem apresentado ao Senhor. Creia no Senhor nesta manhã por um milagre. Exerça sua fé por um milagre. Tome posse da sua fé. Tome posse das bênçãos pela fé. Declare as palavras de vitória. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Declara a tua cura, declara a restauração, declara a salvação, declara a prosperidade. Declare nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro nesta manhã. Faz um milagre nesta casa, neste lugar. Um milagre na vida de cada um de nós,
nas nossas necessidades, nas nossas urgências, nas nossas debilidades. Tu ouviu o clamor, muitas vezes silencioso, é o clamor da alma. Está diante de ti cada petição. Agora faz o que homens não podem fazer, Senhor, porque o milagre pertence a ti. Toca nesta vida, Senhor. Receba nesta manhã, receba a libertação, receba a cura, receba a restauração, receba a prosperidade, receba inteligência, sabedoria, entendimento para você se comportar na jornada deste ano. Receba em nome de Jesus fruto do Espírito Santo, dons espirituais. Receba nesta manhã a bênção do Senhor sobre aquilo que você tem feito, sobre tua célula. Receba a bênção do Senhor sobre teu ministério. Em nome de Jesus, vai recebendo da parte de Deus. Recebe nesta manhã força e vigor. Recebe graça, recebe revelação de Deus, da palavra de Deus, em nome de Jesus. Recebe forças na tua fraqueza. O autor aos Hebreus diz que na fraqueza eles tiraram força, pela fé. Pela fé, recebe força na tua fraqueza. Que pela fé eles venceram guerras invencíveis humanamente. As tuas batalhas serão vencidas pela fé, porque Deus agirá em teu socorro. Em nome de Jesus, eu te abençoo nesta manhã. Receba da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus nessa manhã? Glórias ao nome do Senhor.